Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que coisa boa é poder mais uma vez estarmos juntos para meditar na palavra de Deus, conferir as santas escrituras e sermos obviamente alimentados pelo próprio Senhor, pela sua palavra. No Partilhando o Pão de hoje, eu quero lhe convidar, como de costume, a abrir juntamente comigo a sua Bíblia. Isso, claro, se você tem condições. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu o médico amado Lucas. Lucas capítulo 22. Eu gostaria de ler, meus irmãos, o versículo 31 e 32. Enquanto você procura Lucas 22, versículo 31 e 32, eu quero também agradecer a você que tem orado por mim, que tem orado pela minha esposa, pela nossa família. Continue orando, somos carentes da sua oração. Você ora por nós e nós oramos por você. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Vamos conferir com a ajuda essencial e fundamental do Senhor Jesus, a palavra do Senhor. Que diz assim o versículo 31. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas, versículo 32, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém. Todos nós sabemos que Pedro, ele era um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Alguns estudiosos vão mais além e titularizam Pedro como um dos 3 mais chegados, um dos 3 mais próximos do Senhor Jesus, juntamente com João e o seu irmão Tiago. Nos conta, meus amados irmãos, que Pedro estava em muitas ocasiões, digamos assim, com um pouco mais de importância, não é? Por exemplo, em Mateus capítulo 17, não é? O escritor, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai dizer que no Monte da Transfiguração ninguém foi autorizado por Jesus a presenciar a glória do Senhor, aleluia, senão a João, Tiago e o próprio Pedro, não é? Lucas, no capítulo 8, o versículo de número 43 por diante, nos conta que Jesus recebe um convite para ir à casa de Jairo, para Jesus curar e, consequentemente, ressuscitar a filha de Jairo. E ninguém foi autorizado a entrar na casa por Jesus, senão Pedro, Tiago e João. No Getsêmani, aleluia, foi assim da mesma forma, não é? Jesus deixou a maioria dos apóstolos e levou consigo mais adiante somente esses 3, Pedro, Tiago e João. Então, sem sombra de dúvidas, alguns estudiosos chegam a dizer que Pedro verdadeiramente fazia parte dos 3 mais próximos do Senhor Jesus, não é? Que privilégio! Mas algo me chama muita atenção e algo me faz atentar para o que nós acabamos de ler aqui. Lucas, em sua narrativa, além de ser médico, e os estudiosos também titularizam Lucas como o médico amado, Lucas também era historiador, ou seja, ele pesquisou com minuciosidade, não é? Com muito cuidado, observando o que todo o procedimento e toda a realização do ministério de Jesus de 3 anos aqui na terra. Lucas procurou saber com quem estava próximo, mais próximos do Senhor Jesus. Então observe que Lucas, inspirado por Deus e também capacitado por informações preciosas, Lucas aqui está dizendo que Jesus estava agora comendo a Páscoa, não é a última, inclusive antes de ser entregue à morte e morte de cruz. Lucas aqui vai dizer que Jesus começa a predizer
algumas coisas a respeito da sua crucificação, da sua morte e da sua ida, do seu retorno ao céu. Então Lucas aqui está dizendo que Jesus ele se dirige agora para Pedro e de uma forma muito aberta, muito direta, ele vai dizer a Pedro: Pedro, Satanás pediu para vos cirandar como trigo. Na tradução mais fiel, significa que Satanás pediu para fazer uma peneirada contigo, te peneirar. No processo do trigo, quando o trigo era malhado, não é, para separar a palha do joio e do grão do trigo, vinha um outro trabalhador e colocava numa peneira, não é, que também era chamado de joeiramento ou de sacudidura. Era o que Satanás queria fazer com Pedro, sacudir Pedro, fazer Pedro, entre aspas, me permita a expressão, de bolinhas, brincar com Pedro. Mas Jesus, ele foi muito enfático em dizer a Pedro: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu não permiti, glórias a Deus. Isso já nos mostra quantos e quantos livramentos que Deus nos dá e a gente nem sequer imagina. No reino espiritual está acontecendo coisas terríveis, aleluia, para destruir a minha vida e a tua vida, mas o Senhor, por sua misericórdia e bondade, Ele tem nos dado livramentos. É por isso que é interessante a gente agradecer pelos livramentos que sequer a gente imagina e nem vê, porque o Senhor assim tem feito, tem nos livrado, aleluias, glórias a Deus por isso. Mas Jesus, ele vai mais além ainda com Pedro. Observe o versículo 32, onde nós lemos: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Aí Jesus ele entra. E tu, quando te converteres... Peraí, talvez alguém diga: peraí, irmão Rafael, Jesus aqui estava querendo dizer que Pedro não era convertido? É exatamente isso. Na expressão fiel, a palavra converter, no seu original aqui, que Lucas escreveu no grego, aleluia, vem de epistrepo ou epistrefo, que significa alguém que sai de um modo para outro modo, retorna ou transforma-se para o bem. Glórias a Deus. Talvez você esteja pensando: mas espera aí, Jesus errou? Jesus não erra. Jesus é Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Jesus errou em escolher Pedro como apóstolo. Jesus sabia desde sempre do coração de Pedro. Jesus, ele conhece o íntimo, o oculto e escondido de cada um de nós. Jesus nunca se enganou com ninguém. Aleluia. Glórias a Deus. O que Jesus dá é algo chamado oportunidades. Aleluia. É possível estar perto de Jesus sem ter uma conversão genuína, sem haver uma transformação, uma mudança verdadeira, legítima, do mal para o bem. E isso eu estou falando da parte de dentro, do coração, da alma. Aleluia. É possível alguém estar perto de Jesus, sentir Jesus, ouvir Jesus, falar com Jesus, ver os sinais, os prodígios e maravilhas, glórias a Deus, aleluia, escutar palavras bonitas, chorar, se emocionar, cantar, louvar, orar, quando na verdade ainda não há uma conversão. Glórias a Deus, aleluias. Eu quero aqui abrir um parênteses, já estou indo para o final desta reflexão simples. Aleluia, glórias a Deus. É possível que eu esteja falando com pessoas, é muito possível que eu esteja falando com vidas que canta, ora, você dobra o joelho para orar, aleluia. Você se arrepia quando escuta falar das coisas de Jesus.
Glórias a Deus. Você está perto de Jesus, você até sente a presença dele, você se emociona, glórias a Deus. Você ouve, conhece a palavra de Deus, como o rico, o jovem rico de Lucas capítulo 18, versículo 18 por diante. Jesus disse que ele conhecia os mandamentos, a palavra de Deus, e ele mesmo foi procurar encontrar-se com Jesus, ter a companhia de Jesus, ouvir Jesus. Mas ele recusou-se. Houve um obstáculo que o impediu de uma conversão, de uma mudança. É possível que eu falo com você que você sabe no íntimo que precisa ainda de uma transformação. Pedro era uma pessoa, na sua maioria das vezes, um temperamento fortíssimo, muitas vezes explosivo, precipitado. Glórias a Deus. E Jesus agora estava dizendo a Pedro: Pedro, quando tu te converteres, porque você ainda não é convertido, você me ama, você está perto de mim, eu sei que a sua intenção é boa para comigo, você quer me seguir, mas ainda precisa de algo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Sabe o que é que eu vejo com isso? O amor de Deus em suas oportunidades. Jesus estava o tempo todo dando oportunidades a Pedro para que Pedro ele mudasse verdadeiramente os seus modos viventes. Como não se bastasse Jesus ainda dar uma confirmação, Pedro, nos versículos seguintes, onde nós lemos, Jesus está dizendo: Pedro, tem mais. O galo só irá cantar depois que você me negar nem uma nem duas, mas 3 vezes. E assim aconteceu. Observe ainda no capítulo 22, versículo 54 por diante. Eu já vou ler o versículo 59 para ganhar um pouco mais de tempo. E passada quase já 1 hora, outro afirmavam a outra pessoa. 2 pessoas já disseram: tu és um dele. E Pedro já havia negado já o Senhor 2 vezes. Essa aqui já é a terceira. E ele afirmava dizendo: Pedro, também este, ou seja, o homem afirmava de Pedro, também este verdadeiramente estava com ele, com Jesus, pois também é Galileu. E Pedro, versículo 60, disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Versículo 62 começa o período de uma legítima, sincera, genuína, verdadeira, um verdadeiro processo de conversão genuíno e sincero de Pedro. Versículo 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Glórias a Deus. Quando há um arrependimento sincero, esse arrependimento só é possível por um profundo sentimento de tristeza. E isso muitas vezes leva alguém a chorar amargamente. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Pedro começou a converter-se genuinamente a partir de agora. Negou a Jesus, o galo cantou, Jesus estava passando já aprisionado para ser julgado. No momento que isso aconteceu, Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro, e Jesus, como quem quer dizer: eu não lhe avisei. Glórias a Deus. Pedro cai em uma comoção tão grande que ele chora amargamente. Jesus poderia dizer: eu não quero mais saber de Pedro. Pedro agora é um esquecido. Talvez alguém, quem sabe até os próprios apóstolos, argumentavam e talvez falavam um para o outro, dizendo: não há mais solução para Pedro. Jesus não quer mais conversa com Pedro. Pedro negou o Senhor. Pedro
nunca foi convertido. Pedro estava perto, mas ao mesmo tempo estava longe. Jesus quer saber de Pedro, coisa nenhuma. Jesus morre, ressuscita. E quando as mulheres vão até o sepulcro do Senhor, aleluia, está lá um anjo, aleluia, em cima da pedra que guardava o túmulo do Senhor. E elas então deram um recado para aquelas mulheres irem até aos discípulos para transmitir o recado de Deus e lembrar o que o Senhor já havia falado antes, inclusive, de padecer. Glórias a Deus, glórias a Deus. O versículo 7 do capítulo 16 de Marcos vai trazer uma informação belíssima a respeito da misericórdia, do amor, aleluia, e do plano de Deus que é imutável para a nossa vida, aleluia, glórias a Deus. O versículo 7 do capítulo 16 de Marcos diz: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, diga a Pedro que eu ainda quero me encontrar com ele. O Senhor estava dizendo através do anjo, diga aos discípulos, como eu falei que eu quero encontrar com eles na Galileia, diga a eles que chegou o momento. Mas vocês vão dizer também a Pedro, aleluia. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, o amor de Deus, ele te alcança ainda. Você crê? Deus, ele nunca te desprezou. Os planos de Deus jamais foram aniquilados em relação à tua vida. Isso só depende agora de você. Os projetos, o plano ainda é o mesmo. O amor de Deus por ti é o mesmo. O projeto de Deus ainda por tua vida é o mesmo. Abre o teu coração. Jesus ainda quer encontrar-se contigo. Jesus ainda quer se encontrar com você. Alguém diz que não, alguém te despreza e talvez alguém diz, e Deus quer saber mais dele. Deus quer saber mais dela, veja o que ele já fez, o que ela já aprontou. Mas Jesus ainda te ama. O projeto dele é muito lindo ainda na tua vida, está de pés. Ele quer se encontrar contigo de novo. Mas isso só vai ser possível se você ouvir a sua voz. A voz do Senhor que fala contigo neste instante. Se levante de onde você está e vá obedecer o chamado de Deus. Dobre seu joelho e diga a Jesus, eu reconheço que o teu amor por mim é grande e que o Senhor não desiste de mim. O Senhor certamente vai liberar perdão, assim como Jesus liberou perdão para Pedro e o restaurou. Concluo no capítulo 21, glórias a Deus, do Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu João, o discípulo amado. João, capítulo de número 21, glórias a Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 15 por diante. O Senhor ressurreto agora, ali na Galileia, vai perguntar a Pedro, Pedro, tu me amas? Simão. Pedro olha para Jesus, Senhor, já convertido, já mudado, arrependido. A palavra de Deus diz, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. E isso só é possível com um profundo arrependimento, como já falamos. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, a terceira vez, você me ama? Eu te amo, Senhor. Tu sabes tudo. Glórias a Jesus. Vai e apacenta minhas ovelhas. Glórias a Deus. Que oportunidade que Jesus ele nos dá. Meus irmãos, você que, quem sabe, está cocheando, glórias a Deus, dobre o seu joelho, diga, Senhor, me ajude a ser um crente de verdade, um crente convertido, verdadeiramente, de comunhão, de profunda e íntima comunhão, relacionamento íntimo e sincero contigo. Glórias a Deus, que o Senhor nos ajude em Cristo
Jesus. Fiquem em paz e oreis por mim, em nome de Jesus. Amém.